Então tá bom. Então vamos fazer essa questão aí. Ela vai ser bem parecida com a questão 1 que a gente fez na primeira lista. Então a gente tem um sistema linear, menos x1, começa com menos x1, aliás, mais x1, né? Então a gente começa com x1 na primeira linha, mais x2, menos mais x3 e menos x4, mais x3 menos x4 é igual a zero. Então a gente tem quatro variáveis, tem quatro incógnitas. Equação 2, menos 2x2, menos 2x1, menos 2x2, menos x3 e mais 5x4 é igual a zero também. E terceiro, 3x1 mais 3x2 mais 7x3 menos 13x4 é igual a zero. 0, 0, 0. 0, 0 e 0. Então esse é o sistema. Então esse sistema ele é um sistema linear, porque a gente tem só coeficientes multiplicando as variáveis. Ele é um sistema homogêneo, porque essa última coluna é uma coluna de zeros. E a gente vai resolver da mesma forma. Então vamos montar a matriz aumentada do sistema. A matriz aumentada é coeficiente 1, 1, 1, menos 1 e 0, menos 2, menos 2, menos 1 e 5 e 0, 3, 3, 7, menos 13 e 0. Então essa é a matriz aumentada do sistema. E aí a gente vai escalonar. Então eu vou usar o pivô da linha 1 para eliminar esses dois elementos abaixo. Então vai ficar linha 2 menos menos 2 vai dar mais 2. Então aqui ficou mais menos o elemento que eu quero eliminar, vezes a linha do pivô. E linha 3 mais menos o elemento que eu quero zerar, vezes a linha do pivô. E aí isso vai dar o seguinte. Repito a primeira linha, né, que a gente não está fazendo a operação na primeira linha. E faço a operação na segunda linha. Então multiplico por menos 2 vezes 1, 2, somado com menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, com menos 2, 0 também. 2 vezes 1, 2, somado com menos 1, vai dar 1. 2 vezes menos 1, menos 2, com 5, 3. E 2 vezes 0, 0, somado com 0 dá 0. Então nessa última coluna, eu estou fazendo combinações lineares do zero, e aí isso continua sempre dando 0. Então aqui não vai mudar, a última coluna vai continuar 0 até o final. Terceira linha, menos 3 vezes 1, menos 3, somado com 3, 0, que era o objetivo da operação. Menos 3 vezes 1, menos 3 com 3, 0, que é consequência. Então aqui era o objetivo, era zerar aqui. Aqui foi consequência, né? Então eu não consigo colocar, por exemplo, um pivô aqui, porque não tem elemento nessa submatriz, não tem elemento diferente de 0 aqui nessa coluna, tudo 0. Então não dá para colocar pivô na coluna 2.
Menos 3 vezes 1, menos 3, somado com 7, 4. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, somado com menos 13 dá menos 10. E menos 3 vezes 0, 0, somado com 0, 0. Então, na última coluna não vai mudar, vai ficar sempre 0. Ok. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu copiei errado uma parte. Então, aqui no sistema, o sistema original era menos 3 aqui. Menos 3, x4. Ok, então aqui ao invés de menos 1, é menos 3. Menos 3. E agora, na hora que a gente faz a operação, então aqui eu repito menos 3, que a linha 1 não foi modificada, então vai ficar menos 3. E na hora que eu faço a operação vai ficar 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 somado com 5 dá menos 1. Então aqui em vez de 3 é menos 1. Ao invés de 3 é menos 1. E menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 somado com menos 13. Aí ficou menos 4. Menos 4. Então aqui em vez de menos 10 é menos 4. Ok, então a gente tem um pivô na primeira coluna e temos um pivô aqui na terceira coluna. Então eu vou usar esse pivô para zerar abaixo. E aí eu vou fazer a operação, linha 3, somado com menos o elemento que eu quero zerar, que é 4, vezes a linha do pivô, que é a linha 2, vezes a linha 2. E o restante eu vou deixar. Então a gente vai fazer, repetir as duas primeiras linhas. Então ficou 1, 1, 1 e menos 3 e 0. Linha 2 eu repito também, 0, 0, 1, menos 1, menos 1 e 0. E a terceira linha eu vou fazer a operação. Então vai ficar menos 4 vezes 0, 0, somado com 0, 0. Menos 4 vezes 0, 0, somado com 0, 0. E menos 4 vezes 1, menos 4, somado com 4, 0 também. Esse era o objetivo da operação. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, somado com menos 4 dá 0. Então, de novo, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 somado com menos 4 dá 0. Menos 4 vezes 0, 0 somado com 0, 0. Na última coluna também deu 0. Então, a gente conseguiu eliminar uma linha, né? Geramos uma linha de zeros. Agora eu vou utilizar esse pivô da coluna 3, linha 2, para zerar aqui acima. Então vai ficar linha 1 mais menos o elemento que eu quero zerar, que é 1, vezes a linha do pivô, que é a linha 2. Então a gente vai ficar com a seguinte matriz. Menos 1 vezes 0, 0, somado com 1, 1. Menos 1 vezes 0, 0, somado com 1, 1. Menos 1 vezes 1, 1. Menos 1, somado com 1, 0. Aí eliminou o elemento que a gente queria eliminar. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, somado com menos 3 dá menos 2. Menos 1 vezes 0, 0, somado com 0, 0. Então a última coluna deu 0. E o resto a gente repete. Ficou 0, 0, 1, menos 1 e 0. E 0, 0, 0, 0, 0. Então essa é a matriz escalonada desse sistema aqui.
Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever essa matriz final aqui e com ela nós vamos escrever a solução. Então, ficou 1, 1, 0, menos 2 e 0, 0, 0, 1, menos 1 e 0, e 0, 0, tudo 0. Pronto. Então é só isso que a gente precisa para escrever a solução. Então a gente já fez esse trabalho de escrever a solução, né? Vamos exercitar ele aqui. Então a gente tem o seguinte, a gente tem um pivô na coluna 1 e tem um pivô na coluna 3. Então as variáveis dependentes são as variáveis, então variáveis dependentes, só para pensar um pouquinho nisso, é a variável x1, por causa do pivô na coluna 1, e a variável x3 na coluna 3. E as variáveis livres são as demais. Quem são as variáveis livres? x1 está ali, então o x2 é o primeiro. x3 está aqui, então o próximo é o x4. Então essas são as variáveis dependentes e essas são as variáveis livres. As variáveis dependentes, as equações das variáveis dependentes vêm daqui. As equações das variáveis livres nós vamos inventar. Então é o seguinte, vamos escrever as equações das variáveis dependentes, que é o x1. x1 mais x2, então você passa para o outro lado subtraindo, aqui tem 0. x1 é igual a 0, que está do outro lado, que a igualdade está aqui, menos x2, menos 1x2, né? Então vou fazer assim, menos 1x2, mais 0x3, para que a variável dependente não dependa de outra dependente, depende só das livres, por isso tem que ter 0 aqui nas outras colunas, na coluna, mais esse 2 ele passa somando, mais 2x4. Então essa é a equação do x1. Equação do x3. x3 é igual a 0 mais 0x2 e menos 1 passa somando, mais 1x4. Então essas são as equações das variáveis dependentes. As variáveis livres são x2 e x4. Essas são as livres. Bom, o x2 é igual ao x2. Então o x2 é o próprio x2. E o x4 é o próprio x4. Então ele é o próprio x4. Ou seja, 1x2 e 1x4. Para ficar do mesmo formato, eu vou acrescentar zeros. Então isso aqui é 0 mais 0x2 mais 1x4 mais 0x4. Então você tem as equações das variáveis dependentes, das variáveis livres, no mesmo formato dessas equações aqui, dependendo apenas das livres. E agora você junta essas equações. Então você tem o seguinte, x1 é igual a 0 mais menos 1x2 mais 2x4. x2 é igual, na segunda ali de vermelho, 0 mais 1x2 mais 0x4. x3 volta para o primeiro bloco, é 0 mais 0x2 mais 1x4. E o próprio x4 é igual a 0 mais 0x2 mais 1x4. Então essas são as equações de todas as variáveis.
Bom, aí você escreve agora no formato vetorial. Então vai ficar x1, x2, x3 e x4. Então, como é que fica? A primeira coluna é só zeros. Ó. Então, vai ficar uma coluna de zeros. 0, 0, 0, 0. A coluna do x2 vai ficar x2 vezes os coeficientes do x2, que é menos 1, 1, 0, 0. Menos 1, 1, 0, 0. E a coluna do x4, mais x4 vezes. Coluna x4 é 2, 0, 1, 1. 2, 0, 1 e 1. Ok. Então essa coluna de 0 aqui você elimina. Então a resposta vai ficar assim, ó. O conjunto de solução vai ficar da seguinte forma: x1, x2, x3 e x4. Coluna de 0, somar 0 vai dar tudo 0. Então você elimina esse cara aí. Então isso vai ficar x2 vezes menos 1, 1, 0, 0, mais x4 vezes o vetor 2, 0, 1, 1. Ok, então vai ficar dessa forma. Bom, então a gente tem esses dois vetores, eles são linearmente independentes. Por que eles são linearmente independentes? Você já consegue concluir isso olhando para a linha 2 e a linha 4, que é 1, 0 e aqui é 0, 1. Você já consegue concluir que ele é linearmente independente. Agora, além disso, ele gera o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução ele é gerado por esse conjunto por esses pares de vetores, que é menos 1, 1, 0 e 0. E 2, 0, 1 e 1. Então, o conjunto de solução é gerado por esse par de vetores, é gerado por esse conjunto de vetores, e esse conjunto de vetores é linearmente independente. Então, isso aqui é uma base do conjunto de solução. Tá? Então, a gente tem uma base do conjunto de solução. Então, uma base para o conjunto de solução é essa lista de vetores aqui. Menos 1, 1, 0, 0 e 2, 0, 1 e 1. Então, isso aqui é uma base do subespaço vetorial, que é o conjunto de solução do sistema. Agora, qual a dimensão do conjunto de solução? A dimensão é a quantidade de vetores aqui. Então, a dimensão de S é igual ao número de vetores na base, cardinalidade da base. Agora, quantos vetores tem ali? Eu conto esses números aqui? Não, eu conto um vetor, dois vetores. Então, a quantidade de vetores é 2. Ou seja, a dimensão do espaço de solução é 2, porque tem um vetor, dois vetores. Ok? Então, é assim que você resolve essa questão. Tá vendo? A gente passou novamente pela solução do sistema. Então, a gente escreveu aqui a solução. Um pouco mais geral, a gente escreveu a solução de um sistema geral, né? Quando o sistema é homogêneo, essa coluna é de zeros, mas a técnica para escrever é a mesma, separa os dois conjuntos de equações e junta e escreve em formato vetorial. E aí você tem o conjunto de solução escrito desse formato aqui. Quando o sistema é homogêneo, isso aqui é zero, aí você elimina. E aí você fica com um subespaço vetorial, porque é gerado por esses dois vetores, ó, múltiplo desse mais um múltiplo desse. Então, um subespaço vetorial. Ok. Então, é isso aí. Então, a gente conseguiu calcular aí a base e a dimensão. Ok?